Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kíssila e para honra e glória do nosso Pai, hoje faremos a leitura do 144º dia, seguindo com o livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 6, versículo 23, livro de João, capítulo 13, versículo 31, ao capítulo 14, versículo 14, livro de Salmos, capítulo 119, versículos 17 ao 32, e Provérbios, capítulo 15, versículos 31 e 32. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, e te pedimos perdão por todos os pecados cometidos. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, porque nós tenhamos o entendimento da Tua Palavra de acordo com a Tua vontade, que esse estudo venha aproximar a nossa vida da Tua presença. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 23. Quando Isbosete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram e todo Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baná e o outro Recabe. Eram filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também a cidade de Berote era considerada como pertencente a Benjamim. Os Beerotitas tinham fugido para Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Recabe e Baná, filhos de Rimon, Berotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois, Recabe e Baná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama. No quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, em Hebrom, e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim, hoje o Senhor Deus vingou o rei meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi respondeu a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia. Como recompensa, eu o agarrei e matei em Ziclag. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa deitado no seu leito. Será que eu não requeriria o sangue dele das mãos de vocês, e não os exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna de Hebrom. Porém, pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, o Rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel.
Mas todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi, rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: "Você não entrará aqui. Até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar." Com isto queriam dizer: Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxos entrará na casa. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Ele foi edificado ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Hirão, rei de Tiró, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel, e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale de Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: O Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalhar pelo vale de Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: Não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles, e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e atacou os filisteus, desde Gebá até Gezer. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina,
e Aió adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegraram diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uza estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uza morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uza e chamou aquele lugar de Pérez-Uza, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram em seu lugar, no meio da tenda de Davi, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, uma a uma, um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Livro de João, capítulo 13, versículo 31 ao capítulo 14, versículo 14. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros,
assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Livro de Salmos, capítulo 119, versículos 17 ao 32. Gimel. Sê generoso com o teu servo, para que eu viva, e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Tu repreendes os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Também os teus testemunhos são o meu prazer. São os meus conselheiros. Dalet. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondestes. Ensina-me os teus decretos. Faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 31 e 32. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento.